Mais uma vez estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, porque Ele é digno dessa adoração, né? Então tudo isso, o fato de termos a oportunidade de estarmos aqui para adorar a Ele, isso quer dizer que Ele tem recebido a nossa adoração, Ele tem aceitado. Então vamos continuar adorando e exaltando esse Deus, porque Ele é bom, né? A sua misericórdia vai durar eternamente. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo 3, por favor. Vamos analisar os 3 últimos versículos. Abacuque, capítulo 3, de 16 a 19. Analisaremos esses 4 últimos versículos do livro de Abacuque. Os irmãos que encontraram Abacuque, se colocam de pé, por favor. Amém? Amém, irmãos? Amém. O texto diz a partir do versículo 16: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altenairamente. Amém? Amém, queridos. Deus abençoe. Os irmãos podem sentar. O tema da mensagem dessa manhã é vivendo as nossas adversidades. Queridos, eu quero nesta manhã, gostaria junto com os irmãos, que analisássemos esses 3, 4 últimos versículos do livro de Abacuque, que nos traz riquezas muito grandes. Então, e aprender com Abacuque, nós aprendemos o quê? O que é que eu aprendo aqui com Abacuque? Que nas adversidades eu preciso continuar adorando a Deus. Porque tem muitas pessoas que só adoram a Deus quando está nos tempos bons, quando estão nas vacas gordas. É preciso, no momento da dificuldade, adorar. Então vamos analisar cada produto que ele fala a respeito da agricultura e do pastor de ovelhas, e aprender como adorar a Deus nas adversidades. Abacuque, ele traz esse ensinamento aqui, que precisamos entender que nos momentos de dificuldade, Deus precisa continuar sendo adorado pelo seu povo. Observe que a figueira era a única árvore que não definhava, meus irmãos. Era uma árvore que não morria nas secas do Oriente Médio, era uma árvore forte, a figueira. Por isso, era uma importante fonte de alimentação para o povo daquela época. Observe que o figo, que é o fruto da figueira, ele era consumido tanto novo, quando estava maduro, tanto quanto secava. Depois de seco, o figo ele é comido depois de seco também. Então era um fruto que ele era comido em qualquer circunstância. Então o profeta Abacuque diz que ainda que a figueira não florescesse, ele se alegraria no Senhor. Ainda que a figueira dele não esteja dando frutos, chegue lá e olhe, a figueira está vazia, ele continua feliz. Então com isso nós aprendemos que a nossa fé deve ser uma fé incondicional.
A nossa fé, a nossa alegria no Senhor não deve estar condicionada à nossa despensa, não deve estar condicionada ao nosso emprego, não deve estar condicionada a grandes salários. Então a nossa fé não deve depender de boas situações. O nosso amor a Deus não deve depender apenas de quando somos vitoriosos em alguma coisa que vamos fazer, na alegria e na tristeza, na derrota também, quando vamos participar de algum processo. Glória a Deus que a Ana Paula foi aprovada, né, e tem sido aprovada. Mas, Ana, quando for aprovada em alguma coisa, continuar glorificando a Deus, estar aqui e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu tive a oportunidade de participar. Então, meus irmãos, se a figueira floresce, louve a Deus. Se a sua figueira não florescer, louve a Deus da mesma forma. Não murmure. Questionar é normal, né? Ló questionou Deus, Abacuque questionou Deus, mas não pode murmurar. O questionamento faz parte e é salutar, né? Então, queridos irmãos, eu quero dizer que se tivermos saúde, glorifique a Deus, mas se estivermos enfermos, glorifiquemos a Deus também. Se tivermos pão em casa, glorifique a Deus, porque tem o pão. Mas se não tiver, também dê glória a Deus. Senhor, eu glorifico, porque o Senhor tem me dado no momento. Nesse momento eu não tenho, mas eu sei que o Senhor vai prover. Então, mas se estamos passando por escassez, e na sua geladeira só tiver ovo não, porque ovo está caro, né? Se tiver lá qualquer coisinha, uma verdurinha, né, Sueli? O senhor falou do ovo hoje, que eu estou vendendo de R$10. Então, se eu tiver uma verdura, Senhor, muito obrigado que o Senhor me deu essa verdura, eu vou cozinhar ela e vou comer, vou me alimentar. Então, a figueira, queridos irmãos, tem um papel importante na Bíblia. Jesus disse em Mateus, capítulo 24, versículo 32, ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Observe que isso significa dizer que se a figueira floresce, é porque os bons tempos estão por vir, mas se ela ainda não floresceu, é porque o bom tempo ainda não chegou. Então, como está a sua figueira? A sua figueira está florescendo? Os bons tempos chegaram. Então, os bons tempos devemos aproveitar para glorificar a Deus, sim. Mas eu quero dizer, quando a figueira não floresce na nossa vida, significa que há mais motivo para ter esperança. Há motivo para ter esperança? Há motivo para ter esperança, porque o nosso Deus é aquele que faz a figueira florescer. Não existe figueira que não floresça sem a autorização de Deus. Observe o que é que Jesus faz. Jesus passa, meus irmãos, por ela, e olha, não tem nada, não tem um fruto, né? E é o que Jesus faz na palavra dele, aquela figueira secou-se. Então é ele que tem poder de fazer ela florescer e tem poder de fazer ela secar. Então, querido irmão, deixa eu te dizer, Deus está dizendo: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que não floresça, a flor ainda não chegou, mas eu exulto, meu Deus. Ele é o Deus da minha salvação. Então, deixa eu te dizer uma verdade, ainda que adiante dos seus olhos parece que a figueira não floresça, porque às vezes a gente não vê a coisa como verdadeiramente ela é. Ainda que a situação que você passa, ela pareça, queridos irmãos, aos seus olhos não tem solução, porque tem coisas que aos olhos humanos, que aos olhos do médico não tem solução, aos nossos olhos não tem solução. Eu quero dizer, não se esqueça que nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pelo que nós vemos, mas pelo aquilo que nós cremos. E quando vivemos pela fé, ainda que alguém diga: olha, essa planta não vai dar flor, eu não imaginava que essa planta aqui ia dar flor, e a planta deu. Por quê? Porque é Deus que determina. Foi Ele que determinou que essa planta desse flor. Então é Ele que determina quando a sua figueira dará flores. Então, não se esqueça que no final, Deus tem um futuro de vitória reservado para todos nós. No final, quando tudo se acaba, quando nós, queridos irmãos, somos arrebatados pela morte, Deus tem um futuro de vitória para você e para mim. Porque a glória nos espera. Ele nos aguarda, e um dia estaremos diante dele.
estaremos glorificando a Ele lá na presença dEle. Então, queridos irmãos, não se esqueça que as promessas de Deus na sua vida, mais cedo ou mais tarde, irão se cumprir, porque foi Ele que prometeu, e Ele não é homem para que minta. Observe o que Ele prometeu a Abraão. A irmã Lisiane falou aqui sobre essas questões, sobre as promessas de Deus, né? Sobre o que Deus determinou para todos nós, o que Deus determinou para Noé, o que Deus determinou para Abraão, o que Deus determinou para Davi. Tudo se cumpriu, e eu quero te dizer uma coisa, e tudo vai se cumprir na sua vida também, porque você também é filho dele. Então, querido, não se esqueça que as promessas dele se cumprirá, e já se cumpriu pela fé. Então, ainda que pareça não haver esperança dos dias melhores, né? Faça como Abacuque. Abacuque, ele não tinha esperança de dias melhores, mas ele confia. Ele diz: Senhor, ainda que a minha figueira não floresça, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor vai prover. Então a videira, aqueles irmãos que ele também fala, a videira produz uva. Uva é uma fruta onde provém o vinho. O vinho era muito importante nos dias do profeta Abacuque, porque nós sabemos que o vinho ele era usado tanto como bebida como produto medicinal, né? O vinho era usado nas ferimentas e tinha um poder curativo. Então o vinho era usado mais ou menos, no mínimo 2 ocasiões que eu falei aqui, né? Mas nas festas também o vinho não podia faltar, que simbolizava o quê? A alegria ali naquele lugar. Então o primeiro milagre de Jesus realizou foi a transformação da água em vinho. Observe como o vinho era importante. Jesus poderia fazer N milagres, mas ele quis primeiro transformar água em vinho. Então Jesus manda encher 6 talhas, né? E aí os empregados encheram as 6 talhas, e ele transformou aquela água em vinho para que não faltasse alegria naquela família. E a alegria de Cristo precisa estar em nosso lar. Um lar sem essa alegria é um lar fadado ao fracasso, é um lar que está condenado à tristeza. Então a água, queridos irmãos, observe que a água ela não tem gosto de nada, e nem tem cor e nem tem cheiro, né? O normal da água não tem cor, tem água que é barrenta, né? Mas o normal dela, ela é limpa e cristalina. Quando a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento se tornar sem graça como a água, Jesus é aquele que pode trazer graça, é aquele que traz alegria para as famílias, porque Ele continua sendo Deus, né? Ele continua sendo Deus. Então, queridos irmãos, o vinho também, feito daquela uva, era usado como remédio. Observe a parábola do bom samaritano, né? Jesus diz que o samaritano ele viajava, e quando ele encontra aquele homem à beira da estrada, o que é que ele faz? Ele põe o óleo da oliveira, que é um dos itens que Abacuque cita, e ele põe o vinho, que é a videira, que Abacuque também cita. Olha como os itens que Abacuque fala é importante para a sobrevivência, porque esses 3 itens aqui, sem esses 3 itens, nós estamos perdidos, né? Nós estaríamos perdidos. Então eu quero dizer que o vinho era também usado como nos ferimentos, como eu já falei. Então, lembra que Paulo, ele aconselhou Timóteo, né, a usar o vinho para curar as suas constantes enfermidades, onde ele diz em 1 Timóteo 5,23, diz assim: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Interessante, meus irmãos, o interessante, né, é que tem crente querendo beber o vinho que é feito com álcool. Ah não, o Timóteo usou, mas era um vinho feito da pura uva, era o suco. Eles pegavam, pisavam a uva no lagar, e ali eles a fermentavam, e aquele vinho era servido. Então não era um vinho que era acrescentado. Então, se eu comprar hoje um vinho do supermercado, eu estou comprando um vinho que foi acrescentado álcool. E esse vinho que Timóteo tomou, que o samaritano usou, não era um vinho do supermercado, era um vinho puro. Então, quer tomar o vinho puro? Compra o suco de uva, né? O pérgola, que é muito gostoso, ali
aproveita o vinho que era usado nesse tempo aqui, que não é acrescentado nenhum tipo de álcool, é o vinho que nós usamos aqui. Isso é o vinho usado lá, que era o suco de uva. Então, queridos irmãos, o vinho simboliza a alegria, como Abacuque agora diz, ainda que não haja fruto na videira, todavia, o que é que ele diz? É o quê? Por quê? Porque o vinho traz alegria. Observe que é o vinho que ele se refere à alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então o vinho é isso. Então sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Abacuque está nos dizendo nesta hora aqui, que mesmo que não tenha o fruto da videira, mesmo que não tenha o vinho, o suco de uva, mesmo que não haja motivo para eu me alegrar, porque se o vinho, o que alegrava era o vinho, mesmo que não tenha motivo, mesmo que não tenha o vinho, eu me alegro, que a minha alegria não depende do vinho, né? Nós já representamos uma peça que fala sobre o ladrão da alegria, e a nossa alegria está em quem? Em Cristo, né? Porque tudo e qualquer coisa pode ser minado, pode ser roubado, mas a nossa alegria que é Cristo, ninguém pode tirar de nós, pode tirar tudo, né? Tudo que é circunstancial, todas as coisas que são externas, mas a sua alegria que está no seu coração, que foi o Senhor que colocou, ninguém tira. Então a alegria de Deus não é uma alegria circunstancial, não é, tem jovem aí, adulto também, que fica alegre porque está com o celular, poxa, ganhei um celular novo, a minha alegria é o celular. Tem outro que diz, poxa, comprei um carro novo, porque a alegria daquela pessoa é o carro, né? Comprei uma casa nova, e isso parecendo que é a coisa mais importante, mas o que é mais importante na nossa vida é o Senhor Jesus, é Ele que é a verdadeira alegria. Então eu quero dizer, queridos irmãos, é claro que se somos promovidos no emprego, é bom. Se compramos um celular, um Apple, né, do último de ponta, que é o 12, é o 13, 14, é qual, Ana Paula? É o 12, né? O 14, né? Se eu estou com o 14 aí, é muito bom que ele faz um monte de coisa, mas isso não deve ser o maior motivo da nossa alegria. O maior motivo da nossa alegria é Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, nós queremos, né, as coisas que nos satisfaz, que resolvem os nossos problemas, mas Cristo é a maior solução. Então, mas mesmo que não haja motivo para se alegrar, mesmo que eu não tenha o 14, mesmo que eu não tenha um carro novo, mesmo que eu não tenha uma mansão, eu quero dizer que mesmo assim, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Já pensou se a nossa alegria dependesse disso? Então, estaríamos perdidos. Se a nossa alegria dependesse de ter uma Ferrari, nós não íamos ter alegria. Se a nossa alegria dependesse de ter um celular de ponta, eu não teria alegria, porque eu não tenho dinheiro para comprar, que ele custa uma fortuna, porque a minha alegria, a sua alegria depende do Senhor. Então nossa alegria é uma alegria melhor do que a alegria de objetos, melhor do que a alegria de conquistas materiais. Então, querido irmão, quando o servo de Deus passa por adversidades, ele ora, ele coloca tudo nas mãos de Deus, e ele até pode ficar triste por alguns momentos, né? Porque a tristeza pode durar uma noite, como diz o texto, o choro pode durar uma noite, podemos passar a noite chorando, mas a alegria ela vem pela manhã, porque é a consciência que nós temos, meus irmãos. E em terceiro lugar, ele fala sobre a oliveira, ele diz, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então a oliveira, que é a árvore de onde vem a azeitona, que tem um papel importantíssimo, queridos irmãos, ao ser espremida, ela produz o puro azeite, a primeira prensada, porque como é feito, eles colocam o azeitona na prensa, e aí na primeira prensada, aquele óleo, sabe para onde vai? Aquele óleo é o óleo mais importante, lá quando eles fazem isso, é aquele óleo que vai para o templo, é aquele óleo que vai ser usado por Deus, que é o melhor que tem, não é esse que chega para nós não, esse tem um destino, outro destino, e sempre teve um destino especial. O destino do primeiro óleo é do Senhor, e quando passa de novo é esse óleo que é usado pelas pessoas. Então o azeite era o produto mais usado no dia do povo hebreu,
templo. Observe que servia para fazer comida, era usado como combustível para acender as lamparinas no templo, tinha vários, e o azeite também, meus irmãos, era usado para fazer o pão. Eles misturavam a farinha com o azeite e aí preparavam o pão para comer. Olha o texto da viúva de Sarepta, o que é que ela diz ao profeta? Ela diz assim: olha, eu só tenho um pouco de azeite e um bocado de farinha. Ele diz: prepara para mim, prepara para mim. E ela obedece, e ela pega o azeite, e ela pega a farinha, e prepara aquele pão, porque ela só tinha aquele para comer e morrer. E ele diz: olha, prepara para mim. O profeta chega na casa dela e diz: prepara para mim. E ela prepara para ele aquele pão e aquela farinha e aquele azeite. E aí o que é que faz? Entrega o profeta, o homem de Deus. Ele disse: agora prepara a panela, prepara a vasilha, porque o azeite vai jorrar na tua casa. E é assim que acontece, que quando a gente obedece a Deus, o azeite jorra na nossa casa. Sabe o que é o azeite hoje? Quando a gente obedece a Deus, o azeite jorra na sua casa. O azeite é a presença de Deus na sua casa. É esse que é o azeite hoje, é a presença do Espírito de Deus. Então o azeite, querido irmão, na Bíblia simboliza a unção do Espírito Santo, e quando nós obedecemos a Deus, esse azeite é derramado, é o poder de Deus derramado na tua casa, é o poder de Deus na tua vida, é o poder de Deus na tua família, é o poder de Deus para você alcançar os seus objetivos. Eu quero dizer, queridos irmãos, que o poder de Deus dá força e ilumina as nossas vidas. Então quando Abacuque diz: ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, ainda assim me alegro no Senhor. Em outras palavras, mesmo ele faz o seguinte: mas continue se alegrando no Senhor, mesmo que não tenha o azeite, porque o azeite jorra, queridos irmãos. Então isso me faz lembrar de Jó, quando Deus permitiu que o diabo tirasse tudo da vida dele. O diabo vai tirar todas as coisas. Então quando Jó raspou a cabeça, observe que Jó raspa a cabeça e se deitou nas cinzas, Satanás pensou que ele ia murmurar. Pensou que Satanás disse assim: agora que ele murmura. E Jó abriu a boca e disse: Jó questionou Deus, como eu já falei. Você pode questionar Deus, mas você não pode murmurar. E Jó não murmurou. Aí Jó diz assim: não saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor me tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele aí glorifica a Deus na falta, na dificuldade. Então, apesar de Jó ter questionado Deus, Jó não murmurou, porque ele sabia que o seu Redentor vivia. E eu quero te dizer nesta manhã: o nosso Redentor vive. Então não devemos murmurar, devemos questionar quando tivermos alguma dúvida: Senhor, por que isso? Por que isso está acontecendo? Então, ainda que tudo pareça está dando errado, ainda que você olhe e pense: poxa, está tudo dando errado, eu quero te dizer, queridos irmãos, continue confiando em Deus, continue crendo nele, continue confiando nas promessas dele. Sabe por quê? Porque ele tem o controle da sua vida nas mãos dele, porque ele é o Senhor da sua vida, assim como ele era o Senhor da vida de Ló, era o Senhor da vida de Abacuque. Ele é o seu Senhor também, ele era o nosso Senhor. Então, e para terminar, ele fala sobre as ovelhas. Ele diz que as ovelhas serão arrebatadas e nos currais não haja gado. Observe, queridos irmãos, que Abacuque aqui diz o seguinte: eu tento imaginar a tristeza de um pastor sem ovelha, um pastor que perdeu as suas ovelhas. Observe que ele estava triste aqui. Tudo que ele investiu de repente desaparece, tudo que ele investiu de repente não existe mais. Então, ovelha era fonte de lã, era fonte de renda. Observe que a lã era um dos principais matérias-primas de roupas. Então era a lã que trazia o sustento. E ele diz a Deus assim: Senhor, ainda que eu não tenha sustento, ainda que eu não tenha dinheiro para comprar comida, eu continuarei me alegrando no Senhor, porque o Senhor é o meu Deus. Então o pastoreio de ovelhas, queridos irmãos, rendiam lucro para os donos das ovelhas, então do rebanho. E eu quero dizer que quando Abacuque diz que as ovelhas foram arrebatadas do aprisco e que não havia gado no curral, ele está falando que o tempo de crise,
o tempo de fome, o tempo de escassez, o tempo de dificuldade chegou. Senhor, chegou o tempo de dificuldade. Ele diz, queridos irmãos, que vai continuar, apesar da dificuldade, vai continuar se alegrando no Senhor. Estamos vivendo um momento difícil, estamos vivendo um tempo de escassez, estamos. Muitas pessoas, meus irmãos, não tem nem o que comer em casa, mas continue se alegrando, porque o nosso Deus é o Deus, então, que pode todas as coisas. Ele diz, eu te conhecia, né? Observe que Jó, né? Voltando para Jó, ele confessou o seguinte, eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, no final de tudo, se permanecermos fiel a Deus, Ele, queridos irmãos, é fiel para nos dar a vitória, para nos dar a conquista. Eu quero dizer que é muito fácil adorar a Deus de barriga cheia, é muito fácil chegar na igreja para adorar a Deus depois de ter tomado café e sabendo que tem um almoço para comer. Difícil é sair de casa sem ter um pão para tomar café e sem a certeza que tem um feijão para comer com a farinhazinha. Mas eu quero te dizer, se isso acontecer na sua vida, se alegre no Senhor, porque Ele vai suprir a sua necessidade. Então, queridos irmãos, eu quero finalizar dizendo que algumas dessas perguntas de Abacuque chegaram a ser ousadas. Ele pergunta assim, por que te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Observe que pergunta Abacuque faz a Deus. Então parece que Abacuque estava questionando até mesmo se Deus era justo. Ele estava dizendo assim, o Senhor não tem sido justo, o ímpio está prosperando e eu nada. Mas quando Abacuque parou de reclamar, meus irmãos, ele parou de colocar de prontidão a sua dificuldade e se colocou na torre de vigília. A torre de vigília é quando a gente contempla a presença de Deus. Deus responde a Abacuque. Ele diz, querido irmão, na verdade Deus não explicou muita coisa para Abacuque não, Ele não deu muitas explicações, assim como Ele não explicou para Jó, porque era reprovado, porque Jó estava sendo aprovado. Mesmo assim, Abacuque diz ao Senhor, né, que temos que ser perseverante em oração, temos que continuar confiando nele, temos que continuar glorificando a Ele de qualquer forma. Continuemos confiando e exaltando nesse Deus, porque Ele é o nosso Deus, Ele tem nos abençoado. Então eu quero te dizer, ainda que a sua figueira não floresça, ainda que não haja fruto na sua videira, né? Ainda que não floresça, não haja fruto na vide, que o produto da sua oliveira minta, e os seus campos não produzam mantimento, e as suas ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que não haja gado, todavia se alegre no Senhor, exulte o Deus da sua salvação. Então continue adorando a Deus, em qualquer circunstância. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, e nos dê um dia na presença dEle. Vamos ficar de pé. Pois não. Amém. Pode ser. Vamos. Vamos ficar de pé? Vamos louvar. Tem um Deus que não Vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. por expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro do Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desejo me tocar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja
alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua presença neste lugar, Pai. Seu Deus, obrigado, Seu Deus, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, Pai. De vez em quando, Deus, o pão falta, a farinha falta, né? O azeite falta, mas o Senhor é fiel, e o Senhor restitui, o Senhor dá, o Senhor abençoa, o Senhor traz de volta tudo aquilo que nós precisamos, Deus. E nós só temos, Deus, a te agradecer, Pai. Muito obrigado, Deus, porque nós temos um Pai que é cuidadoso, um Pai que cuida, que alimenta, que sustenta. Obrigado pelo sustento que você tem provido para todos nós, Pai. Continua abençoando os seus filhos, Pai. Que o azeite não falte, Deus, na nossa casa, que a tua presença, Pai, que o azeite representa, Deus, representa o Espírito Santo, que essa presença seja constante, diária, em nossas vidas, em nossos lares, Pai. Nos abençoa, nos dá um resto de dia na tua presença, Pai. Nos conduz em paz aos nossos lares. Obrigado, Deus, por cada vida aqui representada, Deus. Obrigado por cada família, Deus. Agora eu quero te pedir uma bênção especial por cada filho teu que não puder estar aqui nesta manhã, Pai. Abençoa, Deus, com toda sorte de bênção. Nós te oramos, Deus, agradecidos por tudo. É em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém, querido. Deus abençoe. Coração silencioso, estamos despedidos e à noite estaremos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus.